palavras. Eu venho como um filho nativo do meu estado, do Tocantins. Aliás, o primeiro senador nativo. Eu não sou nenhum jurista. Eu venho com o sentimento do povo, que fui prefeito da minha cidade, Porto Nacional, centenária cidade, que fui presidente da Associação dos Municípios, que fui deputado estadual, presidente da Assembleia, deputado federal, e ora estou exercendo honrosamente essa missão que Deus e os tocantinenses me delegou para estar até aqui. Venho com o sentimento de um Estado que Vossa Excelência, presidente, ao lado de Siqueira Campos e tantos outros constituintes, em 88, uma história, uma luta secular do desmembramento do então norte goiano, nós tocantinenses, que já éramos. O palco dessa grande causa foi Porto Nacional, minha terra natal. Esse sentimento de pioneirismo, é com esse sentimento que eu venho, não é de ajeitamento. Que em 88 tivemos as eleições, eu fui eleito prefeito da minha cidade, muito jovem ainda eu, e ali de 88 a 94 não se tinha essa discussão. Hoje nós estamos em 2015 discutindo 88, 94. Então aqueles proprietários de cartórios que eu conheço, que são pessoas honradas, pessoas de bem, zelosas do ofício que ali exerce, é com esses que eu estou me referindo. E o meu estado, principalmente, que são de pequenas comunidades. Quando eu retirei o inciso segundo, não era por outra razão para deixar ali incisivo de que eu estou defendendo os tocantinenses, naturalmente, tal por há muitos brasileiros, de 88 a 94. Apenas isso porque que eu retirei. Porque no inciso segundo poderia dar uma margem de vir até os dias de hoje. Era só isso. E eu compreendi, eu tenho dois ouvidos para ouvir, principalmente quando não é da minha área. Aí é que eu tenho que ouvir. E ouvi muitas pessoas decentes, pessoas de bem, que chegaram no nosso gabinete e se manifestaram nesse sentido. Portanto, por que eu propus isso, né? Que é onde eu vou, a PEC. A proposta tem como objetivo dar legitimidade aos serviços notoriais instituídos e realizados durante o período de vacância, que eu compreendo isso, como um cidadão, compreendo. Eu não dou conta de não afrontando o Supremo, nem as decisões, eu estou trazendo à luz aqui essa discussão. Que eu penso que é tão importante que a presença dos senhores e da doutora Milena e dos manifestantes contra e pró, isso é democrático, é legítimo e é bom trazer para cá. Eu tenho que trazer os sentimentos das ruas, das pequenas cidades, das comunidades, e não sou contra o concurso, que eu vou chegar lá na frente, inclusive, dizer como que eu imagino que deva ser o pós-concurso, nesse caso. Porque mexe com as comunidades lá, mexe com as pessoas. Quando o doutor Leandro saiu da dele legitimamente para outra, ele lá deixou uma vacância. As pessoas daquela comunidade, eles têm que ser atendidos em outra, até chegar lá aí no Tocantins. O senhor, é assim. uma parte de 30 segundos, já que eu lhe concedi. Deixa eu concluir. Mas é muito pequeno e tem que ser nesse ponto. Excelência, talvez falte um pouquinho de rigor técnico aí nesse conceito que o senhor colocou. Não, no Tocantins assim. Eu vou dar um exemplo. Quando nós saímos... Só um minutinho, eu estou com a palavra. Eu vou dar um exemplo que tem Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, depois observe, que são regidas por natividade, um que passou no concurso. Porque, e a cidade de Ipueiras, Piquetitica, que até recebi um título de cidadão com muita honra agora, talvez seja uma das menores do Estado. Todos eles têm que se deslocar para ser atendidos na atividade. Ali eles estão gastando combustível, ali eles têm que levar o dinheirinho para se alimentar na outra cidade. Eu estou contando fato real do meu Estado. Eu não vou nem entrar pelo Brasil afora, porque eu não conheço. Eu estou com o sentimento do meu Estado.
É o que me trouxe trazer a PEC. E vou continuar. De instituir os serviços notoriais, instituídos nesse período, que compreende o intervalo dos anos de 88 a 94, causaria grande tumulto no sistema notorial nacional. É fato que os cartórios existiam e o serviço notorial foi prestado. Trata-se, sim, de convalidar esses relevantes serviços, além de evitar um conflito. Por isso que eu apresentei. Quanto às alegações de inconstitucionalidade, vale lembrar da emenda constitucional número 57 de 2008, que em feito convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicado até 31 de dezembro de 2006, mesmo estando em desacordo com as regras do artigo 18, parágrafo 4 da Constituição Federal. Reitero que a real intenção dessa PEC, presidente, é tão somente convalidar o serviço notorial executado naquele período, apenas naquele período, em razão do vazio normativo existente para os fins dessa atividade no período 88-94. Doutor André, apenas isso. Entendo que, eventualmente, há de se pensar que estaria infringindo a determinação do concurso público, que, nesse caso, só foi imperativo a partir da Lei 8.935 de 94. Temos que ouvir também o outro lado. Democracia é isso. O concurso público, eu quero deixar claro, é um excelente instituto, presidente. Portanto, quando propus a PEC 51, tive a intenção, sob o manto constitucional, de dar amparo a uma situação bem peculiar, quando mesmo não havia uma lei complementar que disciplinava o concurso público para essa atividade. As delegações de atividades notariais e de registros decorrentes de atos do Poder Executivo ou judiciários, feitas em observância às normas estaduais vigentes à época, não objetivava burlar, e eu estou dando o exemplo do meu estado, do Tocantins, recém-criado naquela época. Em 88, nós começamos a exercer o mandato de prefeitos e de governadores e deputados em 89. Dia 1º de janeiro de 89. Portanto, eu reafirmo, as delegações de atividades notariais e de registro decorrente de atos do Poder Executivo ou Judiciários, feitas em observância às normas estaduais vigentes à época, não objetivava burlar o mecanismo do concurso público, mas meramente suprir uma demanda real e imediatamente, no caso do meu estado e alguns outros estados brasileiros. Já tocou a campainha aí, presidente? Os 10 minutos já se foram? Mas só para concluir. A defesa vai ao encontro de bons exemplos, como algumas do meu estado. Eu quero deixar claro que eu sou a favor do concurso, com essa observância para aquele tempo real, de 88 a 94, lá no meu estado. E as pessoas trabalharam de forma honesta, correta, com atos do governo do estado, e ali cumpriram com muita dedicação o dever de notário. Passou 94, não. Mas com relação, presidente, senhoras e senhores, ao concurso, temos que ter regra pós-concurso. Eu penso que o cartorário, ele tem que conviver com a nossa comunidade, assim como o juiz, assim como o delegado, assim como o promotor. Nós não podemos, no Tocantins, uma pessoa passar em Paraíso, põe a mãe dele, passa em Minas e vai exercer lá em Minas. Eu tenho exemplos aqui a dar inúmeros no meu estado, que é bom que os senhores
e as senhoras ouçam esses exemplos, porque a realidade é outra. Vou dar exemplo aqui, ó. É bom que anote. Tocantinha, o titular nomeou sua mãe e assumiu uma serventia no Maranhão. Cidade de Tocantinha, onde tem muitos índios, no qual, próximo da minha cidade, Porto Nacional. Babaçulândia, quase de fronte Carolina, no Maranhão. A titular fez concurso para juiz e nomeou o noivo. Assumiu a serventia. Então, temos que respeitar as pessoas que estudam, que se dedicam. Eu tenho um sobrinho aqui, ó, fazendo curso, Pedro Henrique, advogado, está trabalhando, está estudando, está ralando. E a Maria, eu tenho um carinho especialíssimo. Eu tenho uma filha médica, formou-se aos 23 anos, um outro está formando ano que vem médico. Tenho um filho deputado federal que está exercendo a nobre função como deputado federal. Nós respeitamos, Ave Maria, não respeitar esses jovens, que é isso? Parece até que eu estou contra os jovens sonharem, correr atrás, realizar seus sonhos. Eu sonhei na vida, ué. Sonhei em ser aviador, fui, segui os passos do meu pai. Por um desígnio de Deus, entrei na política e estou aqui. Mas, na realidade, o meu projeto de vida não era política, era ser apenas um aviador. Então, eu quero dizer que eu respeito, mas que depois do concurso, que a gente crie mais critérios, porque os constituintes de 88 não perceberam que isso poderia vir a ocorrer. Não perceberam. Então, eu penso assim, a doutora Milena, que falou tão bem, todos, por sinal, ela passou no concurso. Bom, ela vai lá para a comunidade, conhecer a comunidade, porque a senhora está cuidando dos livros da comunidade. A senhora não é só teoria. A senhora antigamente era o livrão, agora não, agora é no computador, né? Modificou. Aquele livro, em 88 a 94, foram bem zelados. A capa bonita, as letras bem feitas, não tinha nada que desabonasse. Está aí o presidente que sabe disso. Então, que a senhora passando, vá para a comunidade e tenha um prazo para ficar lá. Porque se a senhora sair dali já com um mês, passa no outro, a senhora cria uma confusão no meio da comunidade, das pessoas, e dá prejuízo a quem nós temos que tratar com muito respeito, que é o cidadão e a cidadã brasileira. É isso que nós temos que ter também, essa responsabilidade. Eu lhe concedi uma parte, o senhor me concede uma parte? Porque senão eu perco o raciocínio, eu vou lhe conceder. Então, estamos aqui, nós como políticos, os senhores e a senhora como jurídicas e tudo, nós temos que compreender que a finalidade nossa é prestar um bom serviço ao cidadão, lá na frente. Na hora que uma pessoa passa no concurso e ele nomeia a mãe, ela nomeia o noivo, o outro nomeia o irmão, e nem pisa, e o mais grave, viu, presidente, deles morando em Minas e em São Paulo, subestabelece e nunca mais volta naquela comunidade, a não ser para ir no banco lá em São Paulo e retirar o dinheiro. Isso está errado. Isso está errado. Eu acho que tem que ter o concurso, respeitar as pessoas que ali prestam o concurso, eles irem para a comunidade, respeitar as pessoas da comunidade e não aprontar o que está se aprontando no meu estado. Não sei se está nos demais estados da federação. Você tem uma ideia, presidente? Sou que gosta muito de avião, é aviador também como eu, o de Natividade já comprando aeronaves, hangares. Bom, mas por que tantos cartórios na mão de um só? Eu acho que não está certo. Cartório é uma pessoa para cuidar daquele cartório e cuidar daquela comunidade, seja ela pequena, grande ou média. Seja o cartório pequeno, médio ou grande. É isso que eu vim trazer à luz aqui da CCJ, né? É um sentimento de lá para cá, não é nem daqui para lá. Não estou aqui jamais desrespeitando os jovens com os seus sonhos de prestar concurso,
jamais desrespeitando decisões do Supremo Tribunal Federal, a quem eu tenho respeito e amizade a todos os ministros e ministras do Supremo. Tenho um ótimo relacionamento com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, não tenho nenhuma dificuldade. Mas precisamos trazer isso para cá, para essa discussão. Essa é a finalidade de apresentarmos a PEC 51, presidente. Portanto, doutora Milena, eu quero ouvir a senhora em deferência. Eu serei breve, porque o colega aqui também quer uma parte do senhor. Vamos ouvir todos. Só aquela questão técnica que eu estava lhe falando, que não estava bem colocada, é que, assim, senador, quando um titular afasta-se por qualquer motivo, por morte, por invalidez, por ter passado em outro concurso, a serventia não pode ficar vaga. A serventia fica funcionando com o responsável interino, porque o serviço extrajudicial ele não pode parar. Cidades. Não, mas escute, onde está o problema aí? Outra. Onde está o problema, senador? Não é a PEC que vai resolver esse problema. A organização judiciária estadual é a responsável por resolver essas questões, particularidades do seu estado, do meu estado e de todos os estados brasileiros. Por isso que a legislação dá competência para o Tribunal Estadual regulamentar esses... Está virando franquia essa história de Mas cartório. A PEC não resolve isso, senador. Mas a PEC vai piorar essa situação. Não, a PEC é no outro sentido. Eu estou trazendo à luz aqui da CCJ essa franquia de cartórios, que não é essa a intenção aqui do Congresso Nacional e não foi dos nossos constituintes. Não, com certeza não foi. O senhor tem razão. Então, nós temos que acabar com essa franquia. Cartório é uma coisa séria. A pessoa passou, vai para a comunidade, fica lá no mínimo 5 anos convivendo com aquela comunidade, com aquela responsabilidade, porque ele não pode ir lá já com a cabeça para passar para outro concurso. Ele prejudica o cidadão. Vocês estão longe do que prejudica, vocês estão longe. Agora mesmo eu vou para Ponte Alta hoje. Vou ser cobrado. Senador, por que nós tínhamos a dona Bieca? Vou dar até um exemplo, ela até faleceu recentemente. Agora nós não temos ninguém. Nós temos que ir lá em Natividade, lá em Porto Nacional. Quer dizer, olha, e era um Jalapão, cidade que vocês passam para desfrutar as belezas nossas, mas não sabe a dificuldade que está o povo lá. Então, esse assunto tem que ser discutido aqui, presidente. Mas, muito embora, não é o tema da PEC. Não é o tema da PEC. Da PEC eu já disse as razões. Razão sentimental de um filho do Estado, de um pioneiro que vivia 88, 94, o início do nosso Estado, que estou lá, a cidade que nasci, me criei, moro lá, sou o mais votado, graças a Deus, da capital, mas morando na minha terra, Porto Nacional. Então, eu trago esse sentimento de quem viveu 88, 94 no meu estado e que trataram com denodo, com seriedade, com retidão e com zelo. Esses aí. Eu tenho que trazer. Então, não é ajeitamento, é sentimento. Era isso que eu queria colocar. Senador, também uma parte bem rápida. Esse discurso do orador já está encerrado, não cabe mais a parte. Não, mas eu pedi antes de terminar. Se nós ficarmos nesse tete-a-tete aqui, nesse ping-pong, nós não vamos ouvir as outras autoridades. O senhor me concede um minuto, se inscreveram para falar. Fala. Não, presidente. Um minuto. Eu encerro minha fala em um minuto, prometo. Pois não. 2 coisas, senador. Uma, a Milena disse claro, o interino responde pela serventia enquanto da vacância. O Tribunal de Justiça do Tocantins, que quando vagou, botou no concurso e ninguém escolheu, o tribunal decidiu fazer a anexação para a cidade de Natividade. Isso é competência estadual, o STF já disse. O tribunal decide em anexar serviço ou não. Então, o TJ do Tocantins foi o responsável por levar para a Natividade. E sabe por que foi isso? Porque o que passou iria ganhar entre R$1.000 e R$2.000, que o atual, o ex, que agora não é mais atual porque saiu, ganhava pouquinho, mas ele morava na comunidade, presidente. É conhecido de todos nós, cidadezinha de 1.000 habitantes, 800, 1.000, e que, graças a Deus, além de ser homenageado com o título, agora recentemente, no dia de finado, é uma cidade de quilombolas, comemora-se o dia de finado com festa, com congadas, etc. E eu lá presente na comunidade. Então, o que era o cartorário
Está lá, desempregado, passando fome, necessidade, correto, honesto, conhece todo mundo, conhece o cartório, conhece tudo. Olha como está, as duas pontas, sabe? O senhor está certo a defender, mas eu também tenho que ver o lado do outro lado. Então é isso. Ele está lá, falou, ó, senador, eu estou aqui, arruma um emprego para mim. Como é que eu arrumo? Você entendeu? E as pessoas, pra você ter uma ideia, lá não tem nem posto de gasolina. Eles têm que levar o tambor de gasolina, presidente, para abastecer o carrinho, para ir na atividade 100 quilômetros, 100 e tantos quilômetros. É sofrido para a população. Nós temos que ver essa outra ponte. Por isso que eu trouxe esse assunto para cá. Muito embora não é um tema exclusivo da PEC 51, mas que eu também queria dar luz nesse assunto. Sou a favor, com regras, após, para que a gente atenda melhor o cidadão e a cidadã lá nas cidades, pequena, média ou grande. Em prosseguimento, anuncio o senhor Vou Herbert pedir Carneiro. licença, pedir desculpa aí de não poder ficar, presidente, e a todos os convidados. E a intenção nossa, pode ter certeza, que é com muita clareza para... Aliás, nem conhecia o doutor Rogério Bacelar. É um prazer. Não conhecia, porque não fiz por causa de cartórios. Aqui pode causar a impressão, não, o senador Vicentinho é ligado a cartório. Não, tem isso não. Sou ligado ao povo, que está sofrendo com essa história aí. Então, não tem essa de ligado a cartório, ligado a isso. Às vezes eu escuto, como escutei o doutor André ali, para elaborar essa posição. Eu não sou jurista, eu tenho que me embasar de alguma maneira, alguma forma. Escutei, ele está até presente, esqueci o nome dele, escutei o Marcelino, a Lívia, que é lá de Tocantins, escutei o lá de Minas, esqueci o nome do senhor, seu Disseu, que foi um, inclusive, que me recomendou, o governador Anastasia, para retirar ali o inciso segundo. Não foi eu não, porque eu, como eu disse, eu não sou jurista, eu fico com aquele sentimento querendo aprimorar na questão jurídica. Ele chegou, me visitou, pediu se eu recebia no gabinete, eu recebi. Ele falou, senador, se tirar aqui, fica com mais ênfase no que o senhor quer falar. Nesse aqui, pode causar a interpretação que o senhor quer levar até os dias de hoje, etc. Entendeu, presidente? Então, foi com esse sentimento. Senador. Muito obrigado.